Olá, mais um programa Viva Bem, começando neste momento, hoje com a entrevistada Priscila Soares Pereira. E a Priscila está aqui conosco para contar um pouco da sua história e da sua paixão por culinária. Tudo bem, Priscila? Oi, Klaus, tudo bem? Como é que começou essa tua história linda? Conta para nós aí que o pessoal vai adorar. Bom, eu nem sempre fui da gastronomia, né? A minha vida começou na pedagogia, mas a gastronomia está na minha vida por muitos e muitos tempos, assim. A minha mãe é da área da gastronomia, meu avô cozinhava muito bem, a mãe da minha mãe era dona de restaurante, a família já vem da área da gastronomia. E eu me criei nesse meio, vendo, né? Minha mãe cozinhando, meu avô, eu dizia, né, que era alquimista da culinária, da cozinha, porque ele transformava. E eu acabei... Fazia mágica. Mágicas, né? E eu acabei adquirindo isso deles, né? Mas eu não trabalhava com cozinha. Eu me formei em pedagogia, sou pedagoga de formação, pós-graduada na área de educação, mas a cozinha sempre esteve comigo. Então, eu sempre adorei receber as pessoas na minha casa, cozinhar para as pessoas e cuidar da minha alimentação. Sou vegetariana desde os 13 anos de idade. Então, sempre busquei cuidar da minha alimentação. Até que um dia, algumas colegas de trabalho chegaram assim, por que tu não faz para vender essas comidas maravilhosas? E aí me deu um estalo, lá em 2018 isso, e eu comecei a pensar, cara, isso aí é um meio de também uma renda extra para mim e ajudar as outras pessoas. Então, como as pessoas vieram me buscar para ajudar elas, eu disse, vou tentar e vou fazer esse desafio. Fui para aquele tal de Canva que eu nem sabia o que é. E começou. E comecei ali. Comecei a divulgar a minha marca, que não tinha marca ainda, era Priscila Soares Pereira, não tinha uma marca, né? E aí fui divulgando e as coisas foram acontecendo, foram crescendo e a minha paixão pela gastronomia surgiu. E aí eu decidi que eu ia virar gastrônoma, né, na área do veganismo, do vegetarianismo, porque já era a minha praia, no caso. E eu comecei a estudar e aí me aperfeiçoar. E em 2020 eu saí da escola e abri a Petit Mandiari. Então, desde 2020, na pandemia, nasceu a Petit Mandiari. Lindo. Então, como tu falasse, é um projeto de vida para ajudar as pessoas, isso, né? Porque falando de alimentação, se for uma alimentação adequada, com certeza o resultado vai ser sempre muito positivo. Isso, e ainda mais a questão da alimentação vegetariana, né? Que as pessoas vêm buscando bastante mudar um pouco os seus hábitos alimentares, né, Glaucia? Sim. Então, e a alimentação inclusiva também, que é uma bandeira que eu levanto muito dentro da minha empresa, assim, porque não só a questão do veganismo, do vegetarianismo, mas tem muitas pessoas que buscam uma alimentação melhor por causa da questão das intolerâncias, das alergias. Com certeza. Tem vindo muitas pessoas com esses problemas, né? Crianças já nascendo com essas alergias e com essas restrições. Sim. E qual é a diferença entre o vegetariano e o vegano? É uma dúvida que eu sempre tive. É muito. Todo mundo tem essa dúvida, né? O que é o vegetariano, né? O vegetariano ele é subdividido em alguns grupos. Então, a gente tem o vegetariano estrito, que é aquele que realmente não come nada de origem animal, mas não quer dizer que ele seja vegano. Ele pode ser vegetariano estrito, não comer nada que vinha de origem animal, mas ele pode ser um vegano. Sim. E tem o vegetariano ovo-lacto, né, que ele come ovos e queijos ainda, mas nada de carnes, nem frango, nem peixes, nem bovinos. Tem o lacto-vegetariano, que ele come ovos, mas não come carne, nem frango, e toma leite, come queijos. Tem o ovo vegetariano, que se alimenta de ovos, mas não se alimenta de nenhuma base de alimentação de leites, derivados de leites e proteínas animais. E aí o veganismo, o que seria o veganismo? O veganismo é uma filosofia de vida, que são aquelas pessoas que não, além de ter alimentação estrita, vegetariana estrita, eles também não utilizam nada que venham de origem animal ou são testados em animais. Então, desde produtos de higiene pessoal, sapatos de couro, beleza, roupas. Então, para a questão do meio ambiente e a questão dos animais, né? Então, eles levantam essa bandeira do veganismo. Então, na verdade, a alimentação vegana é basicamente a mesma que a vegetariana. A mesma, é vegetariano estrito. Eles não se alimentam de nada de origem animal. O que muda é o contexto num todo. É o contexto filosófico deles, Entendi. Então. Entendeu? Que daí eles não utilizam nada de produtos que são testados em animais. Então, desde beleza, saúde, sapato, couro, roupas, que são testados em animais ou vêm de origem animal. Então, eles não utilizam nada. Em outros estados é muito forte a questão veganismo, assim. Sim. É muito forte, assim, tá em alta. Inclusive, conheço vários restaurantes que estão... as pessoas se adaptando e estão ganhando muito dinheiro com veganos, né? Que eu acho que é a nova onda aí que tá chegando. Que eu não sou de Rio Grande, eu estou aqui em Rio Grande fazem 2 anos.
E aqui a gente tem pouco ainda espaço em ambientes que nos fornecem esse tipo de alimento, né? E foi uma das bandeiras que eu levantei quando eu cheguei aqui, porque eu sou de Porto Alegre, lá já existem muitos restaurantes e aqui adaptados. Ainda está começando. E ainda que está começando, assim. Então, aqui ainda está um pouco devagar, mas eu acho que as coisas vão crescendo aos pouquinhos. Com e certeza. eu acho que eu vim para cá justamente para isso, quem sabe, né? Ué. Quem sabe daqui a um ano eu falo contigo e a história é outra. É outra, né? Então. E me diz uma coisa, essa dieta vegana, ela é cara? Não, ela não é cara. Isso é um mito, na verdade, né? As pessoas acham que ser vegetariano, ser vegano é caro, né? Não, não é caro. Óbvio que se tu for fazer uma alimentação baseada nos industriais, óbvio que os industriais, porque são poucos ainda que existem no mercado da indústria, né? Sim. Produtos veganos. Mas tu vai se alimentar basicamente de cereais, feijão, arroz, leguminosas, muitos vegetais, né? Então não se torna caro. Vou te dizer por experiência própria minha, assim. A minha conta de mercado diminuiu muito, né? Até meu noivo fala. Olha aí, gente, preste atenção nessa dica. Diminui bastante, Muito assim. importante. O meu noivo, quando eu vim morar com ele aqui em Rio Grande, ele disse, nossa, a nossa conta de mercado, a minha conta de mercado diminuiu muito. Como tu é econômica? Porque eu não como carne. E ele acabou entrando no embalo, Sim, né, de também não consumir muita carne. Ele consome, ele não é vegetariano, né? Mas a gente reduziu muito. E reduz. Só que, como toda alimentação, tu tem que ter uma organização, né, Glaucia? sim. Então, a gente tem que deixar de molho os cereais, as leguminosas. Então, tem todo um processo. A preparação. A preparação. É um pouco diferente do que a alimentação. As pessoas estão acostumadas a fazer o arroz, uma carne, uma salada e está pronto, né? Isso. Então, o vegetarianismo já tem um outro processo na alimentação, né? De produzir o alimento. Mas não é cara, não. Claro, se tu for comprar só industriais, é claro que vai ser caro, mas não é uma alimentação cara. Os produtos, sim, de higiene pessoal e, né, essa parte de cuidados pessoais vegetariano e vegano são um pouco mais caros. Porque ainda a procura é pouca, né? A parte estética é muito cara. É muito cara. Os cremes veganos, Tudo, eu tenho adquirido alguns. É porque a demanda ainda é pequena, né? E eu vejo que os valores são bem diferenciados assim, do mercado. Mas tem todo um histórico por trás e toda uma questão ambiental por trás. Sim, né? Tudo tem um porquê, né? E, Priscila, me fala assim, ó, a questão de a falta de carne no organismo, né? Quais as deficiências e como suprir essas deficiências? Isso é uma pergunta que todo mundo faz também, né? Poxa, mas... Nós, gaúchas, né? Sem comer carne, é complicado. Sempre falam, né? Tu gaúcha, tu não come carne, mas como que tu vive, né? As pessoas acham que quando a gente não come, se alimenta de proteína animal, a gente vai ter deficiências, né, de vitaminas, principalmente vitamina B12, que é de origem animal, né? Não existe vitamina B12 em produtos vegetais. E aí? Me conta. Eu vou te dizer uma coisa que as pessoas não sabem. Até o gado faz reposição de B12. Porque não existe mais no solo, né? A bactéria que produz a vitamina B12, que está no solo, hoje em dia é restrita. Então, até o próprio gado de corte, ele faz essa suplementação de B12. Nossa. E até as pessoas que se alimentam de proteína animal, que são as onívoras, né? Que a gente chama onívoras, eles têm que fazer reposição, muitas vezes, de B12. Então, nós, vegetarianos, fazemos, sim, reposição de B12, mas não temos... Eu sou um exemplo vivo, assim. Eu sou vegetariana desde os 13. Hoje eu estou com 42. Né? Então... Olha a beleza da pessoa. Tá aí a dica. Então, assim, nunca tive problema de saúde, de falta de vitaminas, né? E reposição de B12 a gente sempre faz. Nunca tive falta de ferro. Porque daí é aquela questão, né, Glaucia? É o prato que tu monta. Isso serve até para onívoros. Não adianta tu comer só carne e arroz e não colocar uma vitamina ali, que seria os vegetais. Com certeza. Né? Fazer esse prato colorido, bonito que falam, né? Sim. E a mesma coisa nós vegetarianos. Claro, se o vegetariano só comer batata, né? Só carboidratos, é óbvio que ele vai ter deficiência. Vai ter problema. E isso é uma questão que aparece muito nas pessoas que quando querem se tornar vegetarianas, né? Elas não sabem o que vão comer. E acabam ficando só nos carboidratos. E claro que isso aí na frente vai ter uma questão com problema de saúde. Com certeza. Mas a questão de que falta da proteína animal em si vai me causar alguma deficiência nutricional... Se eu virar vegetariano, não. Claro que é preciso ter um acompanhamento com um especialista na área de nutrição, né? Isso para é importante. Para qualquer área, né? Então, é importante ter um acompanhamento com o nutricionista. Muito bem. E se eu, Glaucia, quem está nos assistindo, decidir virar vegano amanhã, como é feita essa transição? Nada de um dia para o outro, né?
Eu sempre falo, é um passo de cada vez. A minha transição também não foi assim de uma hora para outra, né? Então, eu acho que vai colocando aos poucos, vai fazendo a segunda sem carne, que é um movimento que tem mundial, né, pelo mundo inteiro espalhado, que já começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. Então, começa diminuindo na segunda sem carne, faz um prato sem carne, né? Aí vai daqui a pouco, no outro dia, na semana, coloca mais um dia da semana sem carne. Vai aos poucos, vai num passo de cada vez. Aí tirou a carne. Ah, Priscila, agora vai tirando o peixe aos pouquinhos, depois vai tirando os ovos, né, leites e derivados. Mas vai aos poucos, vai num passo a passo. Porque o que eu vejo? As pessoas, às vezes, querem ser vegetariana, cortam tudo e daqui a pouco desistem do processo, né? Sim. Então, tudo é uma mudança. Toda mudança ela é lenta, né, Com Glaucia? certeza. Não é de uma hora para outra. Então, eu sempre digo, quer ser vegetariano, quer mudar seus hábitos alimentares, indo para o vegetarianismo para diminuir o consumo de carne, por uma questão de saúde, por uma questão ambiental, vai aos poucos, não vai de uma hora para outra, né? É que nem quando a gente vai para academia, né? A gente chega na academia e já quer ficar... lento. Não, e já quer ter o resultado logo. Não é assim, é um processo. Tudo cada dia é um processo. E tudo leva um tempo até se adaptar. Claro. Né? E outra, eu vou te dizer que o processo vai te abrindo um leque de opções e de sabores na tua boca incrível, assim. Porque tu faz uma desintoxicação, né, na tua papila gustativa. E aí ela te abre um leque de opções e tu vai te experienciando a cada dia com coisas diferentes que talvez tu nunca tinha experimentado antes. Com certeza. Muito interessante essa tua colocação aí. E em questão à deficiência da carne, né? O que pode substituir a carne? O que substitui a carne, a proteína animal? As proteínas vegetais, né? Então, as pessoas pensam que os vegetais não têm proteína, né? Mas eles têm proteína, claro que cada um na sua porcentagem, mas eles têm proteína. Então, eu substituo, né, nas marmitas dos meus clientes que vêm com prescrição de nutricionistas, né, médicas e tudo mais, leguminosas, ervilha, a lentilha, grão de bico, o tofu, né, que é um queijo feito à base do leite de soja, né? Então eu procuro sempre usar orgânicos. Não uso porque a gente sabe que tem os transgênicos, então eu busco sempre uma soja orgânica, um tofu orgânico para usar na alimentação. Então o tofu é bem proteico, assim. Certo. Eu ia te perguntar a respeito da soja também. Ela é bem-vinda nesse mundo aí? Sim, as pessoas têm um mito com a soja, né? Coitadinha da soja. Mas ela não é um bicho-papão, né? Sim. Ela, sim, é benéfica. Claro que a gente tem que ter esse cuidado com a soja transgênica, que a gente sabe que não só a soja hoje, mas milho e vários outros produtos são transgênicos. Mas sendo uma soja que seja orgânica, né, um produto que é um derivado da soja orgânico, sem problema nenhum, né? Interessante. Não tem... Então, nós voltamos daqui um pouquinho, vamos para o nosso intervalo com Viva Bem. Voltando, então, ao nosso Viva Bem, querendo agradecer o apoio dos Hotéis Atlântico, das Rô Salão Estética e Sem Tabu Moda Feminina. E estou aqui com a Priscila, que está falando com a gente sobre alimentação vegetariana e vegana. Priscila, quanto ao condicionamento físico, tu acha que atrapalha, melhora? Me fala sobre isso, que as pessoas perguntam muito sobre isso aí, né? Muito, bastante. Será que para ser vegano eu tenho que fazer mais atividade física ou menos atividade física? Ou se eu faço atividade física, eu sou obrigada a comer proteína animal? É muitas das perguntas que se tem. Exatamente, assim, porque né? a primeira coisa que os personal trainers falam é: come bastante carne. Carne, ovos, né? Então aí tu fica assim, pô, eu sou vegana, como é que eu vou fazer isso? Mas isso é um outro mito que existe, né? Então conta Na aí. verdade, não é necessário tu consumir proteína animal para te ter uma resistência física, para te ser um atleta. Existem vários atletas, agora não vou me recordar o nome, mas existem vários atletas de ponta que a gente conhece mundialmente que são veganos, e são veganos estritos, e são veganos que levantam a bandeira do veganismo, mesmo filosofia, e tem um rendimento físico excepcional. Sim. Eu, como eu falei, sou vegetariana desde os 13 anos e eu era atleta do jiu-jitsu, então competia no jiu-jitsu
E nunca senti deficiência, assim, da minha alimentação por ser vegetariana. Pelo contrário, a minha resistência era muito melhor até. Isso. Claro, como eu falei lá no outro bloco, né, do programa, que a gente precisa, assim, ter um acompanhamento com o nutricionista, fazer as reposições que necessárias são de suplementação, né, e tudo mais. Mas não muda o rendimento nenhum, assim. Claro que tem que fazer uma alimentação correta, fazer as substituições da proteína corretamente, toda né? a transição aquela que tu colocou. Todo passo a passo, né? Muito interessante, muito bom. Uma coisa que eu percebo também nos veganos é que o tom de pele parece ser mais claro. Eu não sei, parece que eles têm uma luz. Isso é real ou é impressão minha? Não, a questão... Não, é impressão tua, não é que a pele mesmo muda bastante em questão da alimentação. Né? A gente sabe que as proteínas animais, elas são... hoje em dia a gente sabe que tem hormônios, né, nas carnes, né, e tem tudo mais. Então a gente sabe que ao longo prazo elas causam malefícios, né, na nossa vida, né? Não são benéficas, no caso. Sim. Mas quando tu faz uma transição para o vegetarianismo, e não falando de veganismo, mas sim de alimentação vegetariana, o viço da pele muda, o cabelo muda, a tua resistência física muda. Olha aí, gente. Né? Então... Vamos todos virar veganos. Não, eu até falam para mim, Pri, tu sendo vegetariana, tu respeita muito as pessoas que consomem carne. Óbvio que eu respeitar, cada um tem a sua opção alimentar e não vou estar crucificando ninguém, né? Com certeza. E se eu quiser optar em ser um pouco vegana e um pouco normal, vamos dizer assim, né? A gente chama no público vegetariano, assim, né? Nós que trabalhamos com gastronomia vegetariana, né? A gente fala que são os flexitarianos. Flexitarianos. Isso. Quem sabe a gente começa assim, hein, gente? Tipo sendo flexitarianos. Total flex ainda não, né? Começa devagar e vai mudando aos poucos. São flexitarianos, são aquelas pessoas que são adeptas, assim, ao movimento vegetariano, mas eles não abrem mão de consumir num churrasquinho uma carnezinha. Sim. Tô no sushi, quero comer um peixinho. De segunda a sexta eu sou vegetariana e vegana, 100%. E final de semana eu libero para receber família, visita o tradicional churrasco. Isso aí. Bem isso. Então, mas abuso da salada. Então, são pessoas que são flexitarianas, que a gente chama dentro do público vegetariano. Tá aí, ó. Excelente ideia. As pessoas... Foi o que eu falo, não precisa deixar de comer se gosta, né? Se faz bem, se não tem problema de saúde, né? Eu parei de comer porque me fazia mal e eu senti isso, né? Sim. Então, é uma coisa já comprovada cientificamente que faz bem tanto para a nossa saúde física como mental, isso. Né? Porque a gente diminui a quantidade de carnes e a carne a gente sabe que dá uma alteração no sistema nervoso, emocional, né, da pessoa. A questão do colesterol alto, tudo né? isso aí. Porque a gente sabe que a carne pode não parecer que tenha gordura em si, mas dentro das fibras dela, ela contém gordura, né? Sim, com certeza. Então, isso ao longo prazo, com a quantidade, porque eu sempre falo, é um equilíbrio que a gente tem que ter, né? Em tudo na vida da gente, né? Tanto na alimentação, quanto espiritual, quanto é tudo na vida da gente. Então, esse lado de consumir, diminuir o consumo, tu tá ajudando o teu corpo. Não quer dizer que tu precise parar, a não ser que tu tenha realmente um problema de saúde e precisa. Né? Sim. Mas se tu não tem e gosta de comer, reduz um pouco, né? Isso vai te ajudar futuramente. Eu sempre penso no amanhã, né? Toda a minha alimentação que eu tenho hoje, isso eu falava para meus alunos na escola. Eu disse, pensem bem no que vocês consomem hoje, porque isso vai refletir amanhã no adulto que tu vai ser. Com certeza. E a questão da anemia, porque a pessoa que não come muita carne pode ficar anêmica. Mas se a gente conseguir condicionar... Ou fazer o equilíbrio junto com, claro, com o acompanhamento de um nutricionista. Outra questão que eu vejo muito, assim, me perguntam bastante, sabe, Glaucia, no meu Instagram, da Petit Mandiari, se criança pode ser vegetariana. Porque existem pais que são vegetarianos e a criança já entra nesse processo, né? Ah, mas ele precisa comer a carne, porque senão ele vai ficar anêmico, vai ficar com falta de ferro, de zinco, de potássio. Só que, claro, essa família ela vai fazer um acompanhamento com o nutricionista. Aí. E o nutricionista vai fazer as complementações necessárias para que essa criança tenha os nutrientes necessários para ela se desenvolver. Com certeza. Assim como nós, adultos, né? Que estamos indo para esse processo de vegetarianismo, entramos nesse processo de vegetarianismo, tiramos a proteína animal, que a gente sabe que ela é rica em vitamina B12 e tantas outras vitaminas. O nutricionista vai fazer uma complementação para que a gente não tenha nenhum problema de saúde. Com certeza. Mas tudo é o equilíbrio dentro do prato, como eu falei, né? Na hora de montar o prato, né? Então, isso serve tanto para quem é vegetariano como para quem não é vegetariano, né?
E para suprir as vitaminas, o que tu me diz? As vitaminas que a gente pode ficar com um pouco de deficiência se não fizer uma alimentação adequada, né? O ideal seria procurar, então, um nutricionista, né? E um especialista da área da nutrição. Claro que B12, vitamina D. Isso, tudo ele vai fazer zinco, ferro, se for necessário. Então, precisa passar por um exame médico, verificar, fazer exame de sangue, né? Todos esses exames que provavelmente o nutricionista vai pedir, e ali ele vai te encaminhar para fazer a suplementação. Claro que nos alimentos a gente consegue encontrar essa suplementação. A B12, que é um pouco mais difícil de ser encontrado. A gente sabe que hoje existem alguns vegetais que têm uma composição de B12, mas não a quantidade necessária que a gente precisa. Então, a gente precisa fazer a suplementação. Aí, a suplementação, ela é indicada para todas as pessoas ou só para quem tem algum problema? A B12, tu tá falando? A suplementação alimentar. De vitaminas em geral. Isso quem vai dizer é o teu exame clínico, né? Entendi. O exame clínico que vai te dizer, porque muitas vezes ela é individual, é para cada pessoa, né? Então, assim, eu tomo uma vitamina, mas eu não posso te prescrever a vitamina, porque essa vitamina é para mim, né? O que é bom para mim não é bom para ti. Então, assim, na verdade, o que a gente se vê hoje pelos estudos, que a maioria das pessoas hoje fazem suplementação, tanto de B12 como de vitamina D. A gente ficou 2 anos dentro de casa por causa da Covid. Exatamente. Né? E aí a vitamina D foi falado, claro. Né? Todo mundo tem que usar fazer reposição de vitamina D, porque a gente ficou muito tempo dentro de casa. E a vitamina D a gente não sabe que não tem suplementação na alimentação. Não. É o sol ou é suplementação medicamentosa, né? Então tem que entrar com medicamento. Tem que entrar com medicamento, né? Com vitamina D, que a médica, nutricionista, né, vai prescrever. Ou o médico clínico, ou a nutricionista que vai prescrever. O que é muito importante para o nosso organismo, né? Claro, falta de vitamina D causa muitos problemas, Então, gente, a gente viu aí com o papo com a Priscila que essa alimentação, essa dieta vegana, vegetariana, ela é muito importante, tanto para a nossa saúde física como mental, para a nossa pele, para a nossa cutis, né? É verdade. E também para a nossa inteligência emocional, muito. Né? Com certeza faz a diferença, muito. Né? E bacana, né, essa filosofia vegana, onde as pessoas cultuam essa questão de não usar nada animal. É bem isso, sim. Uma questão por causa do ambiente em si, por sustentabilidade, porque a gente sabe que hoje em dia o planeta está vivendo... entra a questão da sustentabilidade. E por uma questão de proteção dos animais, que aí é outro caminho que eles seguem também, né? Que eles levantam essa bandeira de proteção dos animais. Mas ainda então temos a opção de ser vegetarianos e não veganos. Isso, né? Sim, pode ser. Eu sou vegetariana, mas eu vou usar uma bota de couro, uma bolsa de couro. Eu sou vegetariana estrito, mas eu continuo usando as coisas que eu gosto, né? Agora, se tu queres ser 100%, né, vegano, tu não podes usar nada disso. Aí tu vai levantar a bandeira, né, filosófica, e tu vai ser... Aí é uma filosofia de vida, tu acaba escolhendo essa filosofia, assim como religiões, né? Claro. Que a gente segue uma filosofia, eles acabam seguindo essa filosofia de vida, né? Com certeza. Que bom. E além da alimentação assim, vegetariana, vegana, a minha preocupação, desde que eu idealizei a Petit Mangiare, foi a questão da inclusão de alimentação também, né? Não só no lado vegetariano e vegano estrito, mas essa questão das pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm intolerância a glúten, a lactose. Isso faz a diferença. Muito. Então, lá na empresa a gente trabalha muito. Eu, no entanto, eu fiz uma pós em patologia nutricional justamente para ajudar os clientes que vêm me procurar, que têm essa patologia, entende? Para ajudar a elaborar um cardápio que atinja a necessidade dele, que seja gostoso, porque a pessoa não precisa também deixar de comer o que gosta, e que traga prazer para ele, né? Porque às vezes as pessoas têm uma dieta tão restritivas que acabam perdendo o prazer de comer, né? E não é isso que a gente quer levar comida gostosa, seja vegetariana e saudável para as pessoas. E Priscila, se eu quiser fazer um evento só com salgados veganos, vegetarianos, vocês fazem? Fazemos, sim. É esse o teu papel hoje na tua empresa? Esse é o meu papel hoje na empresa. Minha empresa, eu atendia os dois lados antes, né? Eu era flexitariana. Até que, como eu, sendo vegetariana, eu levantei a bandeira e disse, não, vou trabalhar com produtos vegetarianos, porque até eu sou vegetariana e eu acho que ainda não combinava, né? Tipo, como é que eu sou vegetariana e trabalho com carne, né? Sim, tu tem que vestir a camiseta. Isso, eu vesti a camiseta. E hoje eu tô com uma parceira aqui em Rio Grande também, que é a Padaria Sem Glúten, lá do Cassino, e a gente trabalha juntas. A gente faz, além de ser vegetariano e vegano, né, sem lactose, a gente faz também produtos sem glúten. Nossa cozinha é gluten free. Então, não tem contaminação cruzada. Olha aí a dica, gente. Que interessante, viu? E aí, a gente produz tudo para eventos, para aniversários, né? Para ceias de Natal, box de Dia dos Namorados. Agora, a gente está com a box do Dia dos Namorados. Muito bom. Então, Então está aí a dica.
Priscila, queres deixar algum recado para o pessoal, para eles aderirem a serem veganos? Vamos lá. Então, pessoal, quem quiser, né, procurar e saber mais informações sobre vegetarianismo, veganismo, hoje em dia tem um leque de opções pelo Google, na verdade, né? Mas quem está buscando esse caminho e quer mudar um pouco a alimentação, vai com calma, um passo de cada vez, não corre, não precisa sair correndo de um dia para o outro para mudar essa alimentação. Ela é super saudável. O rendimento da gente muda muito. Então, quem está buscando precisar de apoio, de suporte, mentoria, consultoria, segue lá o arroba da Petit Mangiare, né, que é arroba Chef Pri Pereira. Lá tem várias dicas de receitas, várias dicas de como começar esse processo de vegetarianismo. Ok. Muito obrigada, então, Priscila, pela tua participação aqui, somando para o nosso programa, né? Agregando coisas positivas, coisas boas para as pessoas terem um viver melhor. Esse é o objetivo do nosso programa, trazer coisas onde as pessoas possam ter um viver melhor. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Viva bem!